Olá, ouvintes, telespectadores, amigos e amigas aqui do nosso podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Notícias comentadas, fazendo aquele fechamento da semana, inaugurando, portanto, o final de semana e tocando aqui algumas coisas para abordarmos, né, daquilo que teve de mais chamativo. Claro que nem sempre dá para falar sobre tudo, ainda mais com tanta muvuca, né? O mundo está um lugar aí, podemos dizer que cada vez mais doido, muita coisa acontecendo, e acho que tudo isso é cada vez mais prova do quanto o sistema está cada vez mais insustentável, né? Então, vamos tocando aqui o nosso barco no Notícias Comentadas. Queria, primeiramente, falar sobre um deputado bolsonarista, né, aqui da Assembleia do Mato Grosso do Sul. O cara foi colocado aqui, né, como tendo exaltado Hitler durante uma sessão lá na Assembleia. Ele basicamente, né, pelo menos pelo que a gente tem notícia, pelo que foi verificado, claro que isso foi bastante denunciado, claro que isso foi bastante apontado aí pelas questões que ele disse, a forma como disse, e inclusive por ter segurado, né, mostrado aí o livro Mein Kampf, né, Minha Luta, de Adolf Hitler, dispensa comentários, e claro que acabou sendo um tanto quanto bizarro, acabou sendo um tanto quanto é, ridículo, né, essa ação dele. O que consta, é, apesar da mesma questão, né, dele ter feito aí uma certa exaltação de Hitler, como alguns colocaram, ele, por outro lado, quis fazer uma certa, digamos assim, ironia, né? Ele quis fazer aí uma certa crítica ao Congresso, desculpa, à casa, né? A Assembleia aí do Mato Grosso do Sul. Porém, aquilo que já estava ruim, aquilo que já era um discurso tosco e mal elaborado, acabou ficando pior ainda quando ele ainda por cima conseguiu incluir questões aí nazistas, né? Uma obra aí que é considerada a Bíblia do nazismo, na sua fala e com toda a sua falta de tato, podemos assim dizer, com toda a bizarrice, né, do seu discurso e o objetivo torpe pelo qual tinha, acabou figurando aí nessa semana, tendo aí esse destaque negativo para sua biografia. Mas é o tipo do ser aí que, né, infelizmente só temos a lamentar. Nem vale muito a pena ficar também perdendo muito tempo num figurão, num cidadão aí como esse. Agora, acho que poderíamos dizer que mais complicado, evidentemente, e esse sim, alguém que pegou, sabia muito bem o que estava dizendo e fazendo, e agora esperamos, né, que pague um preço por isso, é nada mais, nada menos do que o deputado também bolsonarista, né? Aqui, segundo nota do Estadão, o Nicolas Ferreira, que
no Dia da Mulher, na Semana Internacional de Luta das Mulheres, colocou uma peruca, né? Colocou uns trapos na cabeça que mais parece uma mexerica chupada e ressecada para poder zombar, para poder fazer ataques às mulheres trans, para poder debochar e ironizar da questão da transfeminilidade e evidentemente só pôs aí mais lenha na fogueira na discussão, mostrando afinal de contas quem ele é e o pensamento cada vez mais reacionário dessa direita bolsonarista no Brasil. E também podemos dizer que para outros assuntos e para outras questões ainda acabou fazendo aí uma verdadeira cortina de fumaça na questão das joias, né? Na questão da história um tanto quanto mal explicada do contrabando de joias de Jair Bolsonaro e Michele Bolsonaro aqui para o Brasil, fazendo valer, ou melhor, Nicolas Ferreira acaba, além de ter feito um comentário transfóbico, criminoso e, claro, passível aí de toda a verificação jurídica e até mesmo, conforme alguns parlamentares têm exigido, a cassação do mandato dele, temos que considerar também o fato de ter tentado desviar a atenção nessa semana do fato de Jair Bolsonaro estar um tanto quanto encrencado, segundo novas revelações, e agora, mais recentemente, o caso aí das joias, né, trazidas do Oriente Médio, em verdadeiros escândalos de corrupção que o chamado clã Bolsonaro tem sido envolvido, né, tem se envolvido cada vez mais. Bom, com relação à questão das joias, temos aí acompanhado também algumas questões. Acho que não vale assim muito a pena trazer para a pauta agora propriamente, até porque algumas informações são até um pouco conflituosas e ainda muito o que se investigar ainda sobre essa questão. E o próprio Bolsonaro, como é muito típico, né, e já era durante o seu governo, mal sabe explicar, mal sabe ponderar as questões relativas a esse assunto. O que tem se percebido, o que tem se verificado, o que tem se reparado cada vez mais é que ainda vai dar muito o que falar e a família Bolsonaro cada vez menos sabendo explicar essa questão. Mas, enfim, né, tocando aqui o nosso barco e voltando à questão da Semana da Mulher e, evidentemente, ao comentário transfóbico do deputado Nicolas Ferreira, convenhamos que merece, evidentemente, uma cassação do mandato e, para além disso, claro que até mesmo a prisão pelo crime de transfobia e que, antes de tudo, ele seja julgado, né? Inclusive pelas próprias vítimas do crime de transfobia no Brasil e, afinal de contas, também é bom interagir, né? Também é bom colocar em questão a luta, a importância da luta anticapitalista, que também é a luta contra as opressões e contra esse tipo de crime, que afinal de contas é a transfobia, a LGBTfobia, a homofobia, que tudo isso está abraçado, né? Tudo isso está aliado e
surpreende, né, compõe essa gama de preconceito que o deputado, e não só ele, né, também podemos aí falar dos demais políticos que vieram da chamada onda bolsonarista, acabam tentando trazer e, consequentemente, implantar no nosso parlamento. E a necessidade dessa luta se mostra extremamente importante, porque, diga-se de passagem, né, um conflito na sociedade que a gente tem visto cada vez maior, quando, após a tal fala absurda, ainda temos que ver aqui, né, isso segundo notícia da própria Jovem Pan, claro, né, era até mesmo de se esperar, falando aqui que o Nicolas Ferreira ganhou mais de 46 mil seguidores nas redes sociais após a fala polêmica e criminosa na Câmara. Pois é, tá aí, portanto, a notícia, né? Ele que já vem aí de uma gama de seguidores, foi um dos deputados federais mais votados na última eleição. E após essa fala, né, surpreendentemente, ou será tão surpreendentemente assim, né, acabou aumentando, né, o número de seguidores aí nas redes sociais em 46 mil. Infelizmente, mostrando aí, né, o quanto a ferida ainda está aberta na política, na sociedade, com toda a questão do que foram esses últimos anos de governo Bolsonaro, esses últimos anos aí de bolsonarismo e a necessidade da esquerda, dos movimentos sociais, dos partidos e tantos outros estarem cada vez mais mobilizados para poderem enfrentar o absurdo, para poderem enfrentar o crime, que é, afinal de contas, todo esse preconceito e toda essa tentativa de estabelecer, seja no Brasil ou no mundo em geral, ideologias da ultradireita, ideologias do fascismo e ideologias que acabem pregando contra a liberdade e aliás, que acabem pregando, né, contra a liberdade e acabem pregando pela opressão das pessoas, pela opressão da diversidade e pela opressão do direito do indivíduo ser aquilo que ele é, né? Mas tudo isso a gente sabe vem aí da gama capitalista, né? Bom, minha gente, vamos tocando aqui o nosso barco, né? Como disse, foi uma semana aí de fatos um tanto quanto bizarros, né? Com relação a todas essas falas aí que tivemos, mas tentando pegar um assunto aqui, vamos dizer assim, um pouco mais, entre aspas, sério, né? A gente precisa também levantar e discutir um assunto periclitante, né? Que é justamente as limitações do atual governo Lula em tentar resolver os problemas do Brasil, os atuais problemas econômicos, né? E claro que a partir daí a gente estende para todas as demais áreas e infelizmente como o governo Lula, como o governo de conciliação de classes, vai conseguir de fato resolver esses problemas com as limitações que ele tem, com as imposições que os patrões, que o sistema capitalista, que o tal mercado, né, como tanto dizem, vão fazer para o governo dele. Agora, por exemplo, né, até pegando aqui a contribuição do Esquerda Diário Oficial na sua página do Instagram,
falando sobre o fato da Luísa Trajano, né? Dona e proprietária do Magazine Luiza, querendo não, né, se aproximando aí evidentemente cada vez mais do governo Lula, ela que há muito tempo é uma apoiadora, né? Foi aí uma apoiadora do período Lula, também do período Dilma e esteve próxima também agora na época de reeleição do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, sempre com aquele viés, né, do burguês brasileiro supostamente progressista, supostamente desenvolvimentista, sendo inclusive cotada para compor a vice-presidência ou algum ministério, enfim, ser aí uma possível cabeça de chapa dentro do alto escalão do governo Lula. E claro, né, consequentemente, com Luísa Trajano entre outras figuras da mesma magnitude, evidentemente a gente só acaba vendo, como já estamos vendo com relação ao ensino público e também outra, né, a reforma do ensino médio, entre outros, que o governo Lula muito provavelmente e cada vez mais certamente, infelizmente, não está de fato buscando revogar as reformas feitas no período Temer e Bolsonaro, muito mal discutidas com a população e com um viés de agradar exatamente o mercado que o próprio presidente Lula e setores de esquerda tanto criticam, mas, como já dissemos, num governo de conciliação de classes, acabam tendo que falar coisas para agradar ou soar bonito no ouvido da população e, infelizmente, na hora das discussões, na hora de sentar à mesa, né, ao balcão de negociações, são sempre os mesmos, são sempre os grandes empresários, são sempre os grandes capitalistas, até mesmo o mal falado agronegócio e figuras aí como Luísa Trajano, entre outros, que querem, afinal de contas, defender o lado deles, que com certeza, meus amigos e minhas amigas, não é o lado do oprimido, não é o lado do trabalhador, da trabalhadora, não é o lado daquele que acabou perdendo muito de forma geral com a reforma trabalhista, com a reforma da Previdência, entre outras reformas um tanto quanto tortas e, diga-se de passagem, até mesmo mal compreendidas por grande parte da sociedade brasileira. Esperamos para ver as cenas dos próximos capítulos e, como dissemos, né, até nessa pegada de governo Lula 3.0, verificar como vai ser essa nova pegada, essa nova onda de relativo otimismo com o atual governo que se apresenta e, como já falei, né, como já falei aí muitas vezes, né, como acaba sendo até relativamente, eu diria até mesmo que um pouco chato, né, para aqueles que sempre estão nos acompanhando e sempre me escutam falar isso, né, mas é um tanto quanto difícil para mim não dizer, a questão de verificar sempre as limitações do atual governo, que, apesar do discurso, apesar da militância de esquerda, infelizmente
tem que coadunar com a direita, tem que coadunar com os interesses do mercado e tem que coadunar com os interesses do sistema para poder se valer no governo e, evidentemente, agradar a considerável camada, a considerável parte da burguesia que esteve aí no seu apoio. Como disse, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Agradeço aí pela audiência de todos vocês. Assistam, acompanhem, estejam sempre aqui com a gente no podcast Mesa de Debates de Todo Um Pouco. Uma programação muito extensa, muito interessante e com muitas coisas que vocês com certeza vão gostar. E peço que acompanhem, principalmente para esse mês, a programação especial que fizemos aí sobre a Semana da Mulher. Vejam as entrevistas que foram ao ar nos dias 9, 10 e 11 de março de 2023. Compartilhem, convidem amigos, amigas, conhecidos, conhecidas e por aí vai. Um beijo no coração de todos e encerrando aqui nosso podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco do Notícias Comentadas.